Aleluia. Deus poderoso. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor, amém? 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 Glória a Deus. Graças ao Senhor por essa oportunidade. Confesso aos irmãos que cheguei aqui pedindo uma direção do Senhor e Ele confirmou, através dos louvores, através da vida do pastor. Então a gente não pode fugir daquilo que o Senhor tem para falar com o seu povo. Isaías capítulo 53, uma palavra bem conhecida, Deus fiel, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Deus poderoso, aleluia. Amém? Vou estar lendo para ganhar tempo. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do seu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos. Na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Se observarmos, irmãos, desde a criação do homem, nós vamos ver que já havia um plano, já havia um propósito de Deus para o homem na terra. Talvez a pessoa olhando para um projeto, quem sabe humanamente falido, com a queda de Adão e Eva, quem sabe o homem que não consegue compreender a fundo o plano e o projeto de Deus, vai dizer que Deus falhou no seu projeto, que Deus falhou em enviar o homem, em criar o homem na terra. Porque se observarmos, era um projeto que Satanás, quem sabe, achou que estava vencendo,
Quem sabe por Satanás iludir Eva, iludir Adão, e fazer eles caírem, se distanciarem do Senhor. Quem sabe para o inimigo, era um projeto que ele já havia vencido, porque o maior desejo de Satanás era roubar o trono de Deus. Por isso ele foi expulso, por isso ele e a terça parte dos anjos foram expulsos do céu. Quem sabe hoje, alguém tem olhado para você, tem olhado para mim, tem falado, é um projeto falido, é um projeto que eu venci, é um projeto, quem sabe, eu como inimigo da alma dessa pessoa, estou tomando posse, eu estou vencendo. Mas eu quero te dizer que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado ou pode ser impedido na sua vida. Você pode ter chegado aqui hoje, quem sabe, com um projeto falido para muito. O pastor já citou, o Simão Hernandes. Testemunho vivo, meus irmãos. É para você essa palavra. Quem entrou aqui sentindo, quem sabe, desprezado. Quem sabe você entrou aqui hoje, dando voz para o inimigo da sua alma, dizendo, é meu, eu destruí, eu consegui matar a sua vida espiritual, mas nenhum plano do Senhor pode ser impedido. Adão e Eva, para o inimigo, parecia que estava vencendo, mas o plano do Senhor, ele leva um tempo, é um processo, e nós vamos ver que o homem se distancia de Deus, e o profeta Isaías, ele vem anunciar o Messias, há 700 anos, a mais do que o Cristo, ele já profetizava 700 anos antes do Cristo vir, ele já dizia, haverá uma virgem, que vai dar luz ao Salvador da humanidade. Aí humanamente, como isso é possível? Alguém há 700 anos atrás fala que vai vir um Salvador? Isaías, ele começa a profetizar, o seu nome será Conselheiro, o Emanuel, Deus forte, o Príncipe da paz. É projeto do Senhor. O inimigo não pode ir contra os planos do Senhor. Então Isaías é usado a revelar um Cristo que viria salvar a humanidade. Isaías vem como boca de Deus na terra, trazer esperança para um povo perdido. Isaías vem anunciar que haverá esperança para Israel, haverá esperança para o homem, mesmo caído, haverá o príncipe que iria levantar e restaurar. Só que agora, meus irmãos, Isaías está relatando um Cristo diferente do que ele estava pregando, do que ele estava acostumado a dizer. Olha, é Deus forte, é o príncipe da paz, ele vai vir de uma virgem, ele vai salvar, ele vai ser o rei. Só que agora olhando, Isaías traz um Cristo desfigurado, um Cristo maltratado, um Cristo, como a palavra nos diz, que ninguém queria. E ele já inicia, quem deu crédito à nossa pregação? É algo profundo, meus irmãos, é algo muito mais além do que simplesmente palavras sendo lançadas. Isaías está dizendo que Cristo iria pregar e muitos iriam rejeitar, muitos não iriam dar ouvido. Quem deu crédito à nossa pregação? E nos dias de hoje, não é diferente. Quantas pessoas não estão dando crédito? Quantas pessoas hoje estão nessa situação? Não estamos falando mais de anos passados, nós estamos agora falando de um evento que aconteceu
Nós estamos relembrando um fato que marcou, que foi real. E a mesma palavra está sendo lançada. Quem deu crédito à nossa pregação? Quantas pessoas hoje não estão mais valorizando essa pregação? Porque quando nós anunciamos que Cristo ele sofreu, mas ele ressuscitou, é porque ele ressuscitou. É algo real, algo concreto. Isaías profetizava algo, anunciando que iria acontecer, e nós hoje estamos anunciando o que aconteceu. Um fato marcante, é um fato real. Mas o problema é que nós, muitas das vezes, caímos no mesmo erro que os fariseus antigamente, que os reis antigamente, que os governadores da época, não dando crédito à pregação de Jesus. Jesus ele vem anunciar a salvação, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Oh, meus irmãos, Jesus ele vem como homem. Jesus ele tem que aprender a palavra, mesmo sendo Deus. Jesus ele vem com simplicidade. Ele vem, estuda, se dedica ao ministério. E ele vem dia após dia pregando a salvação. É chegado o reino de Deus, mas muitos não dando ouvido. E nos dias de hoje, estamos dando ouvido à palavra do Senhor? Só que Isaías, ele já afirma que muitos iriam rejeitar. No versículo 2 ele fala: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. O problema hoje é que nós desejamos tantas coisas em nossas vidas, e esse desejo, muitas das vezes, não é o Senhor. Podemos até muitas das vezes falar: não, Luan, eu desejo sim a presença do Senhor, mas quando nós padecemos, nós o abandonamos, nós não damos crédito à sua palavra. Que desejo é esse? Que uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Então, olhar para Jesus, na época, no momento em que ele está sendo maltratado, está cumprindo essa palavra, porque muitos olharam e falavam: não, esse aí é o Messias, o Rei dos Reis. Tem nem força, não tem nem capacidade de vencer essas algemas. Só que nós precisamos entender que não foi as circunstâncias que levou o Messias ao Calvário, à crucificação. Nós precisamos entender que primeira coisa que levou Jesus a ser crucificado, a ser maltratados, foi porque eu e você pecamos, porque o pecado nosso caiu sobre ele. Então não foi a circunstância, mas foi o pecado que o fez se entregar. Aí humanamente as pessoas falam: que Cristo é esse que morreu, que sofreu, não teve poder para vencer, mas não entende que o pecado que era para ser nosso caiu sobre ele. Segunda coisa, Deus achou graça em moer, em esmagar o Senhor. Foi o próprio Pai que achou em Jesus o desejo e falou: é nele que eu vou jogar toda a minha ira, é sobre ele que eu vou repousar o pecado do homem, é sobre o Senhor que caiu o meu e o seu pecado. Então nós precisamos entender que a crucificação de Jesus não foi os açoites,
não foi as chicotadas, não foi, quem sabe, Pilatos, quem sabe as pessoas gritando, solta Barrabás, não foi isso que crucificou Jesus, não foi essas circunstâncias, mas foi o próprio Cristo que falou: eu vou, Pai, eu vou voluntariamente me entregar, eu vou. Mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido crucificado, já havia sido morto. Era projeto do Senhor, meus irmãos. Projeto esse com o intuito de nos resgatar, de nos trazer de novo para perto do Senhor. Então nós precisamos entender. Só que agora, Jesus no seu ministério terreno, nós vamos ver em Mateus 26, a última ceia. Os discípulos estavam acostumados, meus irmãos, a cear com Cristo. Os discípulos estavam acostumados a participar dessa ceia. Só que a última ceia era diferente. Jesus reúne seus 12 discípulos para cear, e no partir do pão, ele começa a dizer: um vai me trair, aquele que tocar. E Judas logo se manifesta. Aquela ceia era diferente, porque era a última. Jesus estava prestes a se entregar. E quem sabe os discípulos, acostumados em estar com o mestre, ele não consegue entender, quem sabe no seu semblante, porque como homem o Senhor sentiu medo. Como homem o Senhor estava com medo, meus irmãos. Era um castigo, a ira de Deus estava sobre ele. Quem sabe os discípulos olhando e falando: o mestre está diferente hoje, essa ceia está diferente, o ambiente está diferente. Não conseguimos nem imaginar no mundo espiritual a profundidade da guerra que estava acontecendo naquele momento. Porque se o Senhor desiste, meus irmãos, nem aqui estaríamos. Então aquela guerra acontecendo, e o Cristo sabendo que ele iria passar por tudo, mas o Senhor não estava preocupado com os açoites, o Senhor não estava preocupado, quem sabe, com aquelas chicotadas. O que mais causava em Jesus desespero é que ele iria ficar ausente de Deus. A falta da presença do Senhor é o que causava mais dor no Senhor Jesus. Ele era acostumado com a presença do Pai. Ele sabia que aquele momento seria um momento crucial, em que ele ficaria ausente de quem ele mais amava. Oh, meus irmãos, nós somos limitados. Nós olhamos e falamos: não, o Senhor, ele sofreu. Sim, não vamos anular o sofrimento de Cristo, não. Mas o que mais causou dor no Senhor foi a ausência do Senhor. Porque quando Jesus ele termina essa ceia, ele vai para o Getsêmani. Ele vai agora para um particular com o Senhor, com Deus. E nesse particular, meus irmãos, Mateus 26, o versículo 36, nós vamos ver o Cristo agora clamando a Deus, falando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. O desespero tomou conta de Jesus como homem. O desespero tomou conta do seu coração, porque ele sabia que naquele momento que ele seria crucificado, ele não teria ajuda mais de Deus. Naquele momento em que ele estaria sendo açoitado, Deus iria virar as costas para ele. Tudo isso por mim e por você. É por isso que as pessoas não entendem que não foi Barrabás, não foi as pessoas que crucificou Jesus, não foi os pregos, mas foi Jesus que se entregou. Jesus voluntariamente deu a sua vida. E o
o diabo não consegue entender. Que plano é esse? Que projeto é esse? Eu vou dar o que eu tenho de melhor para resgatar um povo ingrato, que nem crédito dá a minha palavra. Mas o Senhor, Ele repousou em Jesus o castigo que nos dá paz. Se hoje nós temos paz, é porque o Senhor recebeu o castigo. O Jesus foi maltratado, foi cuspido, foi abandonado, desprezado. Aí quando eu e você clamamos por paz, oh, coisa boa, né? Mas teve um preço. Teve uma ausência de Deus por um tempo para Jesus. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo sozinho. Talvez você está sofrendo, sendo maltratado pela vida, pela situação em que, quem sabe, você procurou. Mas eu quero te dizer, isso não é nada perto da ausência de Deus. Nós não podemos ficar distante do Senhor. Podemos até sofrer, podemos até padecer, mas se o Senhor está conosco, vai tudo bem. O nosso bem maior é a presença do Senhor. Cristo nos dá esse exemplo. Eu não posso ficar nem um minuto sem meu Pai. E é engraçado que quando o povo grita, solta Barrabás e crucifica, Barrabás é solto. Um homem malfeitor, um homem que deveria pagar pela sua pena, e a sua sentença era morte. Um homem que cometeu crimes e deveria ser punido por isso, segundo a lei da época. Mas quando chega até Barrabás a notícia: Barrabás, você está livre. Barrabás, você está solto. Mas graças a Deus, porque Jesus pagou a sentença de Barrabás. Barrabás iria morrer, mas quando chega o decreto: Barrabás, você está solto, porque Jesus vai morrer em seu lugar. Você não está entendendo? Talvez hoje existe Barrabás em nosso meio, mas eu quero te dizer, você está livre. Jesus já pagou a sua sentença. Você já está livre. Ou esse decreto de morte não pode prevalecer. Todos nós éramos Barrabás. Todos nós cometemos delitos. Todos nós, aos olhos de Deus, antes do Messias, éramos criminosos. Cometemos pecados. Não tínhamos direito de revogar uma sentença que já estava determinada: morte. Morte. Pecou? Morte. Mas Jesus pagou em nosso lugar. Assim como Barrabás foi livre, nós também fomos livres. Se você entrou aqui hoje algemado, preso, eu quero te dizer, se para Barrabás teve uma oportunidade, para você também tem. Essa palavra ainda ela é viva, meus irmãos. Mas a pergunta é: quem deu crédito à pregação? Se hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, porque nós demos crédito à palavra do Senhor, então nós devemos nos alegrarmos. Porque se nós vamos sentar à mesa, é porque é sinal que Cristo está conosco. Esse ato de cear era um ato em que a comunhão com Cristo, ela prevalecia. Os discípulos contavam para o mestre as suas experiências. Eles partilhavam: oh mestre, eu vi os milagres que você fez, o paralítico que o Senhor curou. Oh meu mestre, aquele dia em que o mar estava bravio e o Senhor acalmou a tempestade. A ceia, meus irmãos, é o momento de nós relembrarmos que Cristo, Ele venceu por nós. É o momento de nós nos alegrarmos, porque Ele acalmou a tempestade de nossas vidas. Nós não podemos perder a ceia do Senhor. Nós não podemos abrir mão dessa ceia, porque é um momento de comunhão com o Senhor. Mas nos dias de hoje,
nós trocamos essa comunhão. Nos dias de hoje, nós olhamos para um pão comum, para um cálice, um suco qualquer. Não! A última ceia, o Senhor, Ele fala: fazei-vos todas as vezes em memória de mim, em lembrança, porque vai chegar um dia em que nós não iremos mais cear aqui, nós iremos cear lá no céu com o Senhor face a face, e quem sabe lá nós iremos dizer: valeu a pena, mestre. Lembra aquele dia que eu estava triste, angustiado? O Senhor me deu vitória, o Senhor me trouxe alegria. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Meus irmãos, nesse trajeto após o Getsemane, em que Jesus ele está pedindo para o Senhor o livrar, mas todavia fazer a sua vontade, Jesus ele suou sangue, tamanha pressão que ele estava sentindo naquele momento, tamanha dor que ele estava sentindo pela ausência de Deus e por tudo que ele iria passar. Então Jesus soa sangue, e Jesus agora sai de Getsemane, Judas o entrega e Jesus é preso. E nesse trajeto, Jesus ele é maltratado, ele é chicoteado. Os chicotes, meus irmãos, tinham 12 pontas de ossos. Quando batia, uma só, era 12 marcas. A carne dele foi desfigurada, o seu rosto. É por isso que Isaías fala, muitos naquele momento olhavam e falavam: não, eu não quero esse Cristo não. Esse é o Rei dos Reis? Estou fora. Olhar Jesus naquela situação era algo comum, em que todos iam falar: eu não quero esse Cristo. Eu e você não seríamos diferentes. Sabia? Corríamos esse mesmo risco de olhar e falar: não. Porque quando nós olhamos alguém no nosso dia a dia mal vestido, fedendo, muitas das vezes nós falamos: ixi, estou fora desse. Mas Jesus não, sempre trazia para perto. Então Jesus ele foi rejeitado por um momento de dor, de sofrimento, porque ele estava machucado. Mas quando ele venceu no terceiro dia, oh meus irmãos, aquele Cristo desfigurado, agora ele aparece no meio dos discípulos: paz seja convosco. Oh, não era mais um Cristo maltratado, aí ele se revestiu de poder e glória. Aí esse Cristo, meus irmãos, está vivo até hoje. É bom lembrarmos o sofrimento de Cristo, sim, mas o que nos traz à memória não é um Cristo crucificado, mas é um Cristo vivo, que passeia em nosso meio com poder e autoridade. É esse Cristo que nós lembramos hoje, um Cristo de poder, que fala: ó morte, onde é que está o seu aguilhão? Ó inferno, onde está o seu aguilhão? E nós precisamos continuar pregando esse Cristo vivo. E esse Cristo está aqui. Se você está morto, Ele tem poder de ressuscitar. Ele sofreu, mas Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Desprezaram, rejeitaram, mas nós o aceitamos, mas nós o glorificamos. Então se alegre, não deixe de participar, não deixe, não troque, não abra mão, porque é isso que o inimigo nos faz. Porque quando nós abrimos mãos de cear, é o momento em que nós nos fortalecemos, é o momento que nós recebemos. É como um carro, ele está na reserva. Quando nós ceiamos e nos alegramos com o Senhor porque Ele venceu, nossas energias elas são recompostas para mais 30 dias. Aí o carro ele sai da reserva,
É por isso que hoje muitas pessoas estão morrendo, porque estão deixando de cear. Estão tratando a ceia como um alimento qualquer, e não é um alimento qualquer. Aqui, a presença do Senhor, quando nós ceiamos, Ele nos traz a memória o que Ele fez por nós, da onde Ele nos tirou, da onde Ele nos resgatou, e isso nos dá força para continuar. Amém? Amém? Eu não sei se é a palavra que você espera, mas eu não estou preocupado com isso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é penetrante. Independente de quem está à frente, a palavra de Deus é viva. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: você é meu, você é minha. Não saia da mesa, não saia. Se possível, fique na mesa o tempo todo, porque na mesa, oh meus irmãos, as indiferenças ela caem. Mefibosete, aleijado, quando é chamado para a presença do rei Davi, ele senta na mesa, e na mesa ninguém vê que ele era deficiente. As nossas fraquezas, meus irmãos, os nossos defeitos, quando chega aqui, o Senhor não olha para isso. Lute, persevere, não abra mão da sua salvação. O Senhor está vivo, e Ele está aqui. Então nessa noite, essa ceia tem que ser diferente. Não porque eu estou falando ou porque eu estou pregando, é porque é uma oportunidade única que o Senhor nos deu, de nós continuar nessa comunhão com o Senhor. Então não participe desleixadamente. Entenda que o maior propósito do Senhor, até a sua vinda, é que nós sejamos à mesa ceando com Ele, porque aqui vai nos dar força, aqui vai nos ligar a Cristo. Então que nessa noite você venha se alegrar, porque Ele foi maldito, foi cuspido, não abriu mão de mim e de você. Então se alegre por essa oportunidade, aplauda ao Senhor, mas aplauda com alegria. Ele te salvou, Ele me salvou, Ele está vivo, Ele está aqui. É por isso que nós estamos aqui. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Se alegre, meus irmãos. Você é privilegiado, eu sou privilegiado. Muitos morreram, mas nós estamos aqui para dar um brado de vitória. Satanás, você perdeu, você perdeu, você perdeu. Nós somos vencedores em Cristo Jesus, que nos resgatou. Amém? Deus abençoe, meus irmãos.